Não era Não, eu pensei que era você que tava fazendo barulho, era ali. Já começou, foi? Já sim. Tava horrível a imagem da senhora. Tá, Vera? Tá. E aqui pra mim tá ótimo, é A mole? primeira vez mostrou ele, tava a imagem boa, depois não mostrou ele não. Mas a imagem dele tava boa antes. A primeira. A primeira, então... Ele aparecendo bem, tá excelente. Vilma, Audicação Service, Isa, Luz no Caminho. Não, pelo amor de Deus. É. Opa! Ele chegou! Jorge Alahá! Não é a emissora do bem, mas é o Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, a casa que acolhe, viu? A casa que legitimamente representa Jesus. E que te espera para 2021 com fé em Deus. Jeová Francisco, olha quanta gente boa aqui, ó, ele vendo, olha. Pronto, querido, olha, eu não quero perder tempo, porque eu quero que as pessoas possam extrair o melhor de você, possam ter você por mais tempo. Eu só vou começar assim, olha. Um poema que foi feito pelo meu irmão Edilson Costa, viu? Neste setembro amarelo, em que se valoriza a vida, ante o desejo a partida, por perda em imo duelo, eis que o grupo recebe, de volta ao nosso reduto, por doce salvo-conduto, digno irmão em nossa sede. Apesar de virtual, pois que esteja pontual, faz bem experimentar. E que seja um bom presságio, não passando de um estágio, tê-lo assim, Jorge Alahá. Ai, Jorge Alahá, seja bem-vindo, querido amigo. Amigo querido dos nossos corações. Eu vou fazer a prece inicial, porque você vai fazer a prece final, tá bom? Divino amigo Jesus. Tá bom. Companheiro amigo de todas as nossas horas. Nesse instante, com o coração cheio de alegria, quase que impossível contê-la. Recebemos em nosso lar, recebemos em nosso abraço fraterno o nosso querido Jorge Alahá. Que ele possa, nesse instante, receber o nosso abraço, sentir-se confortado, querido e amado por esse grupo que tanto ama, amar e representar Jesus. Seja bem-vindo, querido, aos nossos corações, ao nosso reduto de amor. Paz e luz. Fique em paz. Faça a sua fala, viu? Ó, já estão dizendo que visita maravilhosa. Agora é a sua vez. Boa noite, Illinois, e boa noite para todos que estão nos ouvindo. Que prazer imenso estar hoje em Itabaiana na presença de todos vocês. É uma alegria muito grande poder estar com todos essa noite. E por isso, nós gostaríamos de começar a nossa conversa falando de uma coisa muito importante para nós, que é a oportunidade que Deus nos concede para que a gente consiga retornar à vida física, para que a gente possa voltar ao mundo corporal e nessa nova experiência ter a chance de corrigir em nós os defeitos que nós tínhamos no passado. O que é que nos diz o Espiritismo sobre isso? O Espiritismo nos fala que antes do nosso renascimento, antes de nós nascermos, nós passamos por um período de programação das nossas existências, de programação daquilo que nos é melhor de acontecer. Não é destino, não é a definição do nosso destino, é a definição do melhor futuro para nós. Os espíritos que nos amam e que possuem uma relação muito antiga conosco, eles se reúnem conosco e juntos nós definimos o que é melhor para nós como espíritos. Por quê? Porque nós só conseguiremos acessar a felicidade se nós nos libertarmos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, dos nossos dramas íntimos. Então, a programação espiritual que Deus faz, ela é exatamente para tentar dar a nós
a possibilidade de nós nos libertarmos das nossas imperfeições. Então, é uma programação que nos incomoda. É uma programação que produz para nós, muitas vezes, desconforto, porque ela vai nos empurrar para determinadas situações que são necessárias para corrigir as nossas imperfeições morais. Porque não existe possibilidade de nós nos tornarmos felizes se nós cultivarmos sentimentos que são diferentes do amor. Não existe, segundo a lei que o Espiritismo nos apresenta, nenhuma possibilidade de nós sermos almas evoluídas sem amor no coração. Só o amor é capaz de conduzir a criatura humana à felicidade legítima. Distante do amor, não existe felicidade. Portanto, para que a gente construa o amor dentro de nós, nós recebemos de Deus uma série de experiências para que a gente consiga promover essa evolução que nos falta. É isso que acontece conosco. Então, nossa programação espiritual, a bem da verdade, é um conjunto de experiências para o despertamento definitivo do amor nas nossas vidas. Então, se eu sou egoísta, eu vou viver experiências que me ensinem a ser uma pessoa mais caridosa. Se eu sou orgulhoso, eu preciso de experiências para apresentar a mim a humildade. Então eu vou ter que sempre lidar com experiências que corrijam. E isso às vezes porque eu não quero deixar de ser como eu sou. Eu quero continuar egoísta. Eu quero continuar prepotente, preguiçoso. E Deus, a nosso benefício, para que o amor efetivamente brote em nós, Deus nos oferece as experiências que vão permitir que as nossas almas descubram efetivamente o que é a felicidade reservada às almas sublimadas. Não é fácil, portanto, cumprir a programação espiritual. Porque olhando pelo lado da Terra, ela é uma experiência dolorosa. Olhando pelo lado do Espírito, ela é maravilhosa, ela é linda, porque ela é o lapidar de uma pérola, de uma pedra. Ela é o processo de melhoria contínua que se pode fazer numa alma a caminho da felicidade. Então, nós temos uma pedra preciosa, essas experiências vão lapidar essa pedra para que ela se torne, portanto, uma peça bonita. Espiritualmente ela é linda, mas do ponto de vista terreno, ela significa às vezes privação, sofrimentos, lágrimas, tristezas. Gostaríamos que a vida nos desse algo que ela não nos oferece, que Deus nos concedesse algo que Ele não nos dá. E exatamente porque Ele não nos dá aquilo que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer, nós muitas vezes nos tornamos tristes, nós nos tornamos infelizes. Não é porque a vida seja infeliz, é porque nós não queremos aceitar aquilo que a vida quer me dar. Eu preciso de pais que me disciplinem e eu não aceito essa disciplina. Eu preciso de um corpo que não seja tão belo, eu não quero esse corpo. Eu preciso de uma condição econômica que não seja muito favorável, eu quero ser. Eu preciso experimentar a solidão na minha alma e eu não quero. Eu quero ter muitas pessoas, eu quero amar as pessoas com intensidade e eu vivo um processo de solidão. Então, muitas vezes, a vida se apresenta para nós como um conjunto de amarguras. Não é que Deus seja mau, mas é um caminho para poder melhorar as nossas almas. É um instrumento para transformar os nossos corações em algo melhor. Somos almas endurecidas, difíceis de mudar, com muitas mazelas, vícios milenares. E Deus, para nos socorrer, nos oferece as experiências aparentemente amargas,
mas que no fundo, no fundo, no fundo, são experiências libertadoras para cada um de nós. É preciso somente que nós entendamos o propósito da vida. Se eu achar que não existe vida espiritual, se eu achar que a vida é só matéria, e tiver a ilusão de que não existe espírito e que Deus não existe, eu vou achar a minha vida uma cruz. Mas quando eu descubro a importância desse mecanismo para o meu processo de aprimoramento, desabrocha dentro de mim uma força, uma coragem, uma capacidade indescritível de vencermos as nossas dificuldades. Isso sempre foi assim, nunca foi diferente. Sempre foi assim. Só que o que aconteceu com a nossa sociedade nos últimos 200 anos? Nós experimentamos viver sem Deus. Nos últimos 200 anos, a humanidade decidiu quebrar as algemas que existiam e tentar viver distante de Deus e permitir que o materialismo assumisse o comando do pensamento da humanidade no Ocidente. Foi isso que aconteceu conosco. No século XIX, nós fizemos uma ruptura e abandonamos as religiões, abandonamos as nossas relações com Deus e por isso nos tornamos ainda mais infelizes. Porque a vida era amarga, mas a gente tinha certeza que Deus cuidava. A vida era difícil, mas a religião nos consolava. Nós tínhamos as igrejas para ir, nós tínhamos a certeza de que Deus nos cuidava, nós tínhamos a compensação que o sacerdote falava. E isso ajudava com que as pessoas superassem as suas dificuldades, suportassem as suas dores. Mas o que houve conosco nos últimos tempos? Nós abandonamos aquilo que as religiões falavam. Nós rompemos a nossa relação com tudo aquilo que relacionava-se à religião. E ficamos, por conta disso, à mercê de nós próprios. Nós retiramos e sofremos hoje. A nossa sociedade está tomada pelo materialismo. É o resultado da sociedade sem Deus que nós decidimos criar a partir do século XIX. Está aí o resultado do que nós fizemos. Está aí o resultado de retirar a religião do centro da nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, a religião tem muitos problemas. Sem dúvida nenhuma, a religião traz muitos equívocos. A religião nos trouxe muitas dores, mas não é a religião. É a maneira errada de nós trabalharmos a religião. E o que foi que nós fizemos? Ao invés de tirarmos os erros que a religião tinha, mantermos aquilo que era excelente, que era essa conexão com Deus, nós tiramos tudo. Nós nos afastamos por completo. Experimente falar de Deus no meio acadêmico. Experimente falar de Deus no ambiente universitário. Veja como está aparelhado em termos de negativa da presença de Deus dentro das nossas vidas nos ambientes acadêmicos. O resultado é uma sociedade sem bússola, uma sociedade sem Deus, onde nós não sabemos mais o que é o certo e o que é o errado, onde as nossas almas perderam efetivamente a capacidade de bem resolver os seus problemas. Nós somos hoje o fruto de toda essa dor que resultou do mecanismo de perturbação que a nossa sociedade atravessa. Por conta disso, nós hoje temos um processo de depressão muito grande. Depressão está tomando conta da nossa sociedade. É o verdadeiro mal do século. Está matando mais do que a Covid. Está destruindo mais do que tudo. Hoje, 4,4% da população da Terra está acometida por essa doença.
criaturas a capacidade de sentir o prazer de viver. E a partir do momento em que nós nos sentimos sem o ânimo para viver, sem o ânimo para enfrentarmos as nossas dificuldades, nós corremos o risco de nos tornarmos entre aqueles indivíduos que decidimos abandonar a vida, desconhecendo o que o Espiritismo nos fala sobre as consequências do suicídio. O Espiritismo nos assevera que por mais amargas que sejam as nossas vidas, por mais difíceis que sejam os nossos problemas, o suicídio nunca será a solução para nossas vidas. Porque o suicídio não tem o poder de acabar com as nossas vidas e acaba só com a existência, mas nós continuamos vivos. O processo de remorso que a alma vai sofrer é muito grande. Nós sofremos uma consequência muito pesada quando decidimos por essa via. Evidentemente que tem solução, porque por maior que sejam as nossas dificuldades, os nossos equívocos, Deus ainda é mais misericordioso do que isso. Mas a alma que opta pelo suicídio, ela se emaranha na lei de causa e efeito de tal maneira que ela perde a capacidade de seguir com o grupo que ela estava antes. Ela se atrasa em relação a seu grupo. O grupo prossegue e ele perde a companhia dos seus amores. Ele vai seguir, mas com outro grupo. Ele perde o dom de estar no mesmo patamar de evolução para seguir com esse. Lá na frente pode ser que ele consiga acelerar e retomar a história. Mas ele perde, pelo menos temporariamente, o dom de conviver com aqueles que ele tanto ama. Deus possui inúmeros instrumentos para cuidar dos companheiros que fazem a opção pelo suicídio, que tem todo esse drama relacionado à questão do desinteresse pela vida. Mas é muito amargo, são caminhos muito longos para o recomeço. Por isso o Espiritismo nos recomenda que, por mais difíceis que sejam nossas vidas, por mais complicado que possa ser o que a gente está vivendo, mantenha a nossa lucidez. Porque os desafios do mundo espiritual são muito pesados quando a gente decide isso. Há uma mobilização muito grande dos espíritos para socorrer as almas frágeis que saem por essa via da nossa existência. Mas é muito melhor que a gente consiga atravessar isso sem experimentarmos essa opção, para que a gente não perca a conexão com aqueles que nós já amamos, para que a gente continue ligado afetivamente a todos os nossos amores. E por conta disso, a gente não perca a nossa capacidade de vencer as nossas dificuldades. Para vencer isso, é preciso que a gente dilate as nossas percepções espirituais, consiga definir um propósito para as nossas vidas, preencher o vazio existencial com grandes realizações pessoais. Pode ser pequena para o mundo, mas para mim é muito grande. Se eu conseguir vencer isso, atravessar esse drama, eu estarei pronto para enfrentar os desafios que a vida vai me chamar. Portanto, nessa noite de hoje, em que nós fazemos essa live para conversar sobre esse assunto, nós estamos abertos para ouvir os questionamentos que vocês têm para nos trazer. E em cima dessas dúvidas, nós trabalharmos os conteúdos que a gente precisa para entender melhor as nossas vidas e como o Espiritismo pode nos ajudar a melhorar o aproveitamento nosso da existência tão importante que Deus nos concedeu desta vez numa terra com o conhecimento espírita. Maravilha. Já posso começar com os questionamentos, querido amigo. Você está conseguindo me ver aí, amigo? Eu não entendi. Você está conseguindo me ver aí? Perfeitamente. Pode continuar. O pessoal não está vendo. Então, vamos lá. Eu gosto, tem umas perguntas já aqui, que o pessoal já fez antes, viu? Tem uma especial que eu vou fazer agora. Como os parentes... Ilenói. Oi, querido. Ilenói. Sim. Depois que você fizer a pergunta, você fecha o seu áudio para que o seu áudio não interfira na resposta. Tá bom? Sim.
Eu vou aprender como é que eu fecho esse áudio, viu? Eu acho que eu coloco o fone de ouvido, né? E aqui não tem como. Isso. Viu? Tá bom, tá certo. Não tem problema. Você baixa o volume. Pronto, tá certo. Acho que dá certo. Será que o pessoal ouve você, se eu baixar o volume? Porque tudo tá... Fiz com uma imagem tá excelente agora, meu amigo. Excelente. Como os parentes devem tratar os parentes que têm ansiedade e depressão? Ok. Bom, Qual o microfone? como os parentes devem tratar as pessoas em casa que têm ansiedade e depressão? Isso, vamos à resposta. Isso. Uma coisa muito negativa que a gente às vezes faz e não deve fazer é criticar. Criticar. O que às vezes costuma acontecer em casa? Acontece muitas vezes o quê? A pessoa tem alguém em casa que é depressivo e a família agride essa pessoa com palavras. De que forma? Chega em casa, abre a porta e diz: deitada nessa cama de novo, você não faz nada, não se mexe, fica com essa bobagem de depressão, isso nem existe, vamos acabar com isso, parem com essa besteira. E agride a pessoa com palavras, humilha, desconsidera a pessoa na frente dos outros. Então, tudo que você faz nesse sentido não ajuda, piora a situação. Você deixa o seu parente depressivo ainda mais machucado, mais ferido. Uma pessoa com depressão é como se fosse um caramujo que perdeu a casca. Imagina um caracol que perdeu a casca. Ele é muito frágil. Então, qualquer coisa machuca, um grito, uma palavra, tudo ofende, tudo fere, tudo machuca. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos que fazer tudo que seja o contrário disso. Qual é, então, a ação que nós devemos fazer? Nós devemos inserir essa pessoa de volta. Por quê? Porque a gente, às vezes ignora. Aí você machuca o depressivo. Aí você machuca ainda mais as pessoas. O que você precisa fazer? Trazer a pessoa de volta com naturalidade. Não trate a pessoa de maneira diferente. De chegar em casa, oh meu Deus, minha filha está depressiva, minha filha, meu... Não faça isso. Porque aí você dá um estímulo reforçador para que a pessoa ache que ela precisa de estar depressiva para chamar atenção. Então ela, opa, eu preciso fazer que eu estou mole, que eu estou para morrer, que é para minha mãe estar bem, como é que você está? Aí ela nunca melhora, porque ela descobriu que esse é o mecanismo para atrair a atenção. Então, o que a gente faz? Trata com naturalidade. O que é naturalidade? Trata como se a pessoa estivesse saudável. Você chega e diz, oi minha filha, tudo bem? Você está aí no quarto? Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Não quero sair, quero ficar aqui, não estou bem. Então, vem para cá para fora, deixa eu te contar um negócio que aconteceu. E traz a pessoa para o mundo de fora do quarto. Não entre no quarto dela. Não fique lá dentro, não reforce aquela caverna como um local confortável. Retire a pessoa, traga ela para fora, sem agredir, sem ofender, sem humilhar. Chega e só proponha. Ei, minha filha, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Olha, tua prima está vindo aqui, a gente vai fazer um bolo. Vamos para cá para a gente fazer um bolo. Não quero fazer. Estou com vontade de nada. Bate só as claras para mim. Bate as claras para mim, enquanto eu faço. Você vai fazendo isso aí e tal. Traga a pessoa para viver. Traga a pessoa para se relacionar. Sem ofender, sem criticar. Trate com naturalidade, mas insira o ser humano. Não isole o ser humano. Insira. Chama para cozinhar. Chama para ajudar a varrer a casa. Chama para ajudar a fazer as coisas. Divide uma tarefa com ela. Elogie as tarefas que ela faz.
Ó, pronto, já bati os ovos. Rapaz, ficou bem batido, hein? Tá muito bom. Deixa eu ver. Aí vira ao contrário, ó, nem tá caindo, tá bem batida essa clara. Muito bom. Ah, então passar manteiga na forma. Unta a forma para mim. E você vai... Porque assim, o depressivo, ele tem uma tendência de ficar muito preso na sua ideia, muito preso na sua dor, muito preso na sua tristeza. Você precisa tirar a pessoa desse cenário. Então, traz a pessoa para outras coisas. Chama ela para ajudar em casa com naturalidade. Leva para sair. Se ó, tô indo lá na casa de fulano, bora com a gente. Quero ir. Quero fazer o que lá? Quero ficar aqui. Porque ela quer que as pessoas fiquem todas, que todo mundo fique triste junto com ela. Tá bom, então ninguém vai. Pronto. Fulana tá triste, ninguém vai. Não, senhor. Não faça isso. Mas não diga negativo, vai ficar em casa, coisa nenhuma. Não faça assim. Você diz, não, minha filha, a gente vai lá, bora. Troque essa roupa. O depressivo, ele tem uma tendência, quando ele piora, de parar de tomar banho. Então você fique observando o seu parente. Se o seu parente depressivo está com a mesma roupa de ontem, azeda, é verdade. Se não tomou banho, o cabelo não penteia, para de escovar os dentes. Se é homem, a barba já está crescendo, que ele perde o gosto pelos cuidados pessoais. Todos esses cenários são típicos do processo depressivo. Para evitar que isso aconteça, você tem que trabalhar essas questões e trazer a pessoa para fora. Que mais que você deve fazer além de trazer para fora? Leva a pessoa para fora de casa, para visitar os parentes, para caminhar. Caminhar é muito bom. A pessoa tem que caminhar, pegar sol para poder melhorar o sistema imunológico. Leva a pessoa no cabeleireiro para arrumar o cabelo, está muito feio. Está cheio de ponta dupla, vamos cortar essas pontas duplas. Você é uma moça tão bonita, vamos cortar. Leva para cortar o cabelo, manda fazer um penteado na menina, manda arrumar. Faz as unhas, para resgatar a autoestima que está muito baixa. O depressivo não quer cortar o cabelo, não quer pintar as unhas, não quer ninguém pegue nele, quer ficar quieto, com aquela roupa de pijama que já está surrada, suja, mas ele fica enrolado na cama e nem se mexe, passa o dia inteiro deitado. É isso que a gente tem que combater, sem agredir, sem violentar e também sem ignorar. Mas trazendo a pessoa, estimulando. Ela fez alguma coisa e sem pieguismo, sem exagero, elogiar. Não é para dizer assim, olha, meu Deus, fulana, lavou os copos. Meu Deus, não faça ironia, não faça sarcasmo. Nosso mal se salvar. Trate com... Senão você não ajuda. Naturalidade. Lavou... Bom, muito obrigado. Abraça, dá beijo. A depressivo adora abraço, adora contato. Ele se sente muito sozinho. Então, abraça, beija, faz cafuné na cabeça, põe no colo. Isso é muito bom para tratar a pessoa que está machucada. Então, existem muitas alternativas para a gente trabalhar o depressivo dentro de casa. Todas são válidas, né? Todas são válidas. O que a gente tem que evitar é agredir e ignorar. Essas duas estratégias são as que a gente deve evitar. E aí a estratégia por excelência, inserir com naturalidade. Se a gente for por aí, a gente vai bem no atendimento aos nossos entes queridos. Que bom. Olha, tá vendo? Realmente natural do que falta, né? Naturalidade, né, Adriana? Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Naturalidade. Você tem que trabalhar com naturalidade. Isso. Clara Uélia. Deixe-me ver a próxima pergunta, querido amigo. Eu anotei todas aqui, não estou achando papel. É mole? Está aqui. O que dizer do irmão, que essa não é sobre o assunto, mas eu achei muito interessante perguntar. Elas me perguntaram à tarde, eu disse, vou deixar para a Jorgela responder. O que dizer do irmão que afirma ter visto sentado ao lado dos outros irmãos já falecidos, rodeado de anjos,
mesmo sem saber que ele já havia falecido. A irmã viu essa cena do irmão sentado junto dos outros irmãos já falecidos e não sabia que o irmão que ela havia sentado já havia falecido. Para ela, ele estava vivo ainda, ele não tinha falecido. Compreendeu? E ela disse que via ele. Sim. Eu não entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que alguém viu os irmãos e viu um irmão cercado de anjos e deduziu que ele estava desencarnado, mas ele não estava desencarnado, é isso? Ela não sabia que ele tinha desencarnado. Ela via ali junto, ela teve essa imagem, essa visão, mas ela não sabia que o irmão já tinha desencarnado. Ele não tinha, para ela ele ainda estava vivo, ele não tinha desencarnado. Entendeu? Entendi. E daí, qual é a pergunta? Então, o que é que diz para ela? Por que ela viu essa imagem? Por que ela teve essa visão? Talvez porque foi a forma que a espiritualidade traduziu para ela de que o irmão estava desencarnado, né? Porque às vezes, o que acontece, Lenói? O que a gente vê não é o que nos mostraram, não é a realidade. O que a gente vê é a imagem que pode trazer para nós a compreensão que a gente precisa. Existe uma obra do André Luiz em que a mãe tenta falar com a filha desdobrada para que ela perceba que alguém está tramando contra ela e ela não consegue perceber. A mãe fala com a filha, a mãe está desencarnada e a filha encarnada, e ela fica tentando, mas a filha não absorve o que a mãe fala. E quando a mãe percebe que ela não está conseguindo que a filha perceba o que ela quer dizer, a mãe se concentra e cria uma imagem para ela de uma cobra que se enrola numa taça e a taça cai e quebra. E quando a taça cai e quebra, a moça desperta e diz: sonhei com uma cobra, alguém está querendo me enganar. Então o que a mãe fez? A mãe criou uma imagem baseada nas crenças que a moça tinha. Então, às vezes, essa ideia de que rodeado de anjos não é a realidade, mas é a maneira que a espiritualidade achou para que ela, vendo essa imagem, tivesse a compreensão de que o rapaz estava desencarnado. Então, não significa que está rodeado de anjos. Significa que, no ideário dessa moça que viu, ver alguém rodeado de anjo é a melhor estratégia para dizer para ela de que a pessoa está desencarnada. Muito bem. Isso que eu imaginei também. Então, eu estou na direção certa. Outra pergunta. Vamos lá. Que conselho prático oferecer a uma pessoa que está sem forças para reagir, achando-se só e desanimada, com desejo de tirar a própria vida, por nela não ver mais sentido após perder toda a família num acidente? Conseguiu ouvir? Entendi. Entendeu? Ela perdeu toda a família. Ela perdeu toda a família num acidente e isso tirou a vontade de viver. Não é isso? Que conselho prático dá para essa pessoa? O conselho prático que eu tenho para dar não é para essa pessoa, é para os amigos da pessoa. Sim, sim. Quando a família falta, os amigos precisam fazer o papel dos familiares e preencher a vida desse companheiro com a percepção de que ele é muito amado. Nós temos uma necessidade de nos sentirmos amados. E quando nós não temos mais os nossos parentes que poderiam nos dar essa percepção do amor, essa percepção desse mundo maravilhoso que nos circunda, nós podemos compensar isso a partir dos nossos amigos. Então, os amigos precisam se organizar para que estejam próximos, estejam juntos, cuidando, envolvendo, para que essa pessoa que perdeu os outros perceba que ela não perdeu e que os seus entes queridos
continuam vivos e, por estarem vivos, eles continuam tendo acesso a ela. Então, isso são coisas muito importantes para que haja o equilíbrio do indivíduo. Mas vamos admitir que essa pessoa da qual estamos falando, ela não tem, na verdade, amigos, ela não tem ninguém para ser amigo dela, ela está sozinha. Então, quando a gente está só, perdeu a família e não tem amigos, nós vamos nos agarrar com a fé. Se ele perdeu todos os familiares, não há amigos para preencher isso, nós precisamos do trabalho na fé, o trabalho assistencial na fé, para que Deus faça o papel de proteção e nós, através do trabalho assistencial, encontremos nas pessoas que a gente socorre a face das famílias da família que a gente perdeu. Eu perdi meus filhos, então eu vou transferir esse amor para as crianças que eu cuido. Eu perdi minha esposa, eu vou transferir para as mães, os casais que eu atendo, o amor que me falta. Eu distendo a minha família na direção da família universal. Mas eu não posso só doar, se eu não tenho de onde tirar. Então você tem que ter a conexão com a religião para ter a conexão com Deus. Para que Deus, por um lado, preencha a sua alma da certeza do amor, para que a fé preencha em você a certeza de que você não está sozinho e abandonado, e a sua alma repleta de fé, repleta de Deus, repleta da percepção dos bons espíritos e de toda a vinculação que o mundo espiritual nos dispensa, você se enche de Deus e socorre a criatura, promovendo a partir do socorro o canal de amar para que a ausência dos familiares não tire de nós o propósito que a gente precisa ter na grande tarefa de desenvolver as nossas sensibilidades e o nosso amor. Próxima pergunta, querido. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Pronto. Qual o melhor momento para abordar alguém e oferecer-lhe ajuda ao saber que esse alguém cultiva ideias suicidas? E o que fazer nesse momento? Quem tem que fazer isso não é qualquer pessoa. Quem tem que fazer isso é a pessoa que quer se suicidar mais ama. Senão não dá certo. Se for qualquer outra pessoa, ela rechaça e fecha a porta. Então você tem que perguntar, quem é a pessoa que tem mais acesso a fulano? Quem tem mais acesso é fulaninho de tal. Então é essa pessoa que vai fazer o trabalho. Como que ela vai abordar? Depende do tipo de relação que essa pessoa tenha. Se você tem com esse indivíduo uma relação franca e aberta, se você tem uma relação rasgada com essa pessoa, você vai chegar com ela assim, ei, eu quero falar contigo. Que papo é esse doido que você quer se matar? Você ficou maluco? Por quê? Porque como tem afeto na minha fala, como tem amor na minha fala, eu posso chamar a atenção, porque é uma chamada de atenção cheia de amor. Não é assim, com raiva. Escuta, que negócio é esse que quer se matar? Não, não funciona. É você vir cheio de amor, mas falando com a pessoa de maneira amorosa, mas puxando a pessoa de uma vez. Pô, que negócio é esse? Tô ficando doido, pô. Você quer se matar? Que papo é esse, meu? A pessoa tá me falando isso. Se você tem uma relação bastante franca e bastante aberta. Se você tem uma relação boa, mas não é aberta desse jeito, se essa relação não é aberta dessa forma, o que você tem que fazer? Você vai fazer uma outra estratégia. Você vai chegar para se aproximar com essa pessoa e dizer, como é que tá a vida? Tá tudo tranquilo? Eu tô te ligando para a gente fazer tal coisa junto. E chama a pessoa para fazer algo junto. Fora da casa. Fazer uma caminhada, visitar um hospital, ver uma pessoa que é amigo comum. Fazer algo que tire a pessoa daquela zona de conforto que ela está. Não vá visitar e se enfiar dentro do quarto dela. Não vá. Não faça isso. Aquela caverna
ela é um local de conforto. Você tem que tirar a pessoa da caverna. Então, você tem que levar. Ah, eu vim aqui te procurar para a gente ir. Ah, não vou. Toma um banho, eu te espero, não estou com pressa. Vai lá, te prepara. E aí você vai mexendo na pessoa para tirar essa pessoa do buraco que ela está. A depressão é um buraco. Tem que tirar a pessoa do buraco. Para tirar, só tem um jeito. Você tem que descer para tirar a pessoa. Ninguém tira jogando a corda. A gente desce, agarra a pessoa e aí sobe com ela, tá? Então aí você vai, se você não tem uma relação bem franca com ela, chama a pessoa para sair. E na conversa que você vai manter com essa pessoa, você não precisa dizer, ei, tem gente que está se matando, né? Nossa, tem gente que está com depressão. Não faça isso. Não jogue em direta. Ou joga direto de uma vez, cara, o que está acontecendo? Que aí a pessoa se abre. Ou então você vai, e na medida que você vai falando de coisas positivas. Eu estive pensando recentemente em umas coisas muito interessantes, sabe? Estava lembrando da minha mãe, muita saudade da minha mãe, que já faleceu. Eu estava lembrando de umas coisas que ela falava, aí você usa esse personagem para trazer o que você quer, mas só fala do positivo. Não fale assim, olha, não te mata, é muito ruim. Não faça isso. Fale do positivo, não fale do negativo. Fale do quanto a vida é bela. Fala de quanto as coisas são assim, mas não dê lição de moral. Depressivo odeia lição de moral. A pessoa certo que fala para ti, olha, você não pode se matar, porque não sei o quê. Ele odeia lição de moral. Odeia que as pessoas venham ditar regra na cabeça dele. Ele não gosta disso. Ele está muito bem sozinho, lambendo as feridas dele. Ele não quer ninguém. E você está me incomodando com a sua fala. Eu estou muito confortável na minha dor, chorando. Eu estou ótimo na dor que eu estou. Então, quando você chega e quer puxar a pessoa para fora, tem que ter jeito para puxar. Tá? Então, você convida a pessoa para sair e fala somente do positivo. Fala de coisas boas. Não vai levar assim, ah, fulana, sai do quarto, vamos aqui para a sala, vamos assistir televisão hoje de tarde. Está passando um programa tão bom na TV, Cidade Alerta, um programa maravilhoso que fala de tanta gente que mata a gente. É tão lindo ver aquele pessoal se matando. Que tem programas durante a tarde que é só morte, 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 morte. Matou, estuprou, matou, violentou, destruiu, tocou fogo. Até quem não está depressivo fica deprimido quando assiste aquilo. Então você tem que tirar a pessoa desse tipo de coisa. Leva a pessoa para ver coisa boa. Leva a pessoa para visitar pessoas que falam coisas boas. Prepara um chá, um café, um lanche na tarde para lembrar coisa boa. Programe com as pessoas, não vamos só falar coisa boa. Lembrar das histórias boas, do nosso tempo de infância. Mas ninguém vai dizer, tudo mudou, né? Depois que você deprimiu, aí ficou bem ruim, né? Você ficou ruim. Não, só coisa boa. Para que a pessoa sinta que ela é amada. Toca nela, pega na pessoa, ela tem que sentir toque. Toque. Depressivo gosta de ser tocado, de ser protegido, bota no peito, diz que é a pessoa importante, diz que todo mundo ama essa pessoa, elogia. Nossa, você está com o cabelo bonito, você está com um sorriso bonito, mesmo que não esteja. Você está com um sorriso bonito? Meu Deus! Olha, você está melhor agora, hein? Nossa, a última vez que eu vi você, você estava tão magrinha, agora você está engordou mais, está mais bonitona. Que legal. Ah, tô nada. Tô tão feia. Nada. Você é nada. Você é nada. Não faça isso, não. Você tá linda. Então, tem que mexer na autoestima. Ah, eu preferia quando eu era magra, agora tô gorda. Minha filha, quem gosta de osso é cachorro. Que isso? Proposição. Lembrando só coisas positivas. Não pese a vida nos ombros de quem já está deprimido. Não pese. Tentar ajudar. Tá bom? Porque vai já caminhando para o final, meu Deus do céu. Atualmente, vemos aumentar o número de adolescentes com tendências suicidas. O que fazer? Sim.
para mudar esse quadro com as ferramentas disponibilizadas pela doutrina espírita? Essa pergunta Muito foi bem. do Edilson O que Costa, está... viu? Muito bem. O que está provendo isso é uma coisa chamada vazio existencial. Os nossos adolescentes estão sofrendo de uma doença chamada vazio existencial. Eles não sabem para que vieram, não sabem o propósito da vida. Então, essa é a dificuldade. Eles têm um vazio existencial. Aí eu pergunto para você, Ilenói, como é que a gente corrige alguma coisa que está vazia? Como é que a gente faz? A gente faz o quê? Preenchendo, Se está vazio, assim que a gente combate o vazio existencial. Se está vazio, então você vai preencher. Então preencha. Agora, como é que preenche que é o problema? Como é que preenche? Dando motivo, dando razões para que as pessoas sintam prazer de viver. Mostra para elas o quanto elas podem ser úteis. As pessoas que estão depressivas, elas têm uma tendência a dizer assim, se eu morrer, ninguém vai perceber. Eu não faço falta para ninguém. Para mim, seria a melhor coisa que podia acontecer eu morrer, porque eu só faço pesar para os outros. Então, assim, eu parava de pesar. Então, você vai ter que mostrar para ela que mesmo ela sendo como ela é, ela pode ser útil. Útil para quê? Para alguém que está passando por um processo de sofrimento. A gente pode encontrar alguém para que ela possa ser útil. Nesse sentido, trabalho assistencial é maravilhoso. Que você pega a pessoa depressiva e diz, a gente vai trabalhar na campanha do quilo, vamos levar cesta básica na casa das famílias. Então, ela vai perceber que ela pode ser útil. Nós temos que tirar aquele pensamento infeliz que as pessoas dizem assim, você precisa encontrar alguém que sofra mais do que você, para você parar com essa bobagem, porque você nem sofre. Eu vou levar você no hospital para você ver as pessoas com câncer, para acabar com essa sua depressão. Como se, na verdade, para que eu pudesse ficar bem, eu tivesse que encontrar uma pessoa numa condição pior do que a que eu estou. Isso é sadismo, porque eu preciso encontrar alguém pior do que eu, para dizer, gente, eu até que nem estou tão mal, porque eu encontrei um que está pior que eu. Não é isso. Você tem que levar a pessoa por outro raciocínio. Veja como você pode ser útil. Mesmo você estando ferida, machucada, com uma série de dores, você pode ser muito útil. E você pode fazer muita coisa pelas pessoas. A gente mesmo ferido pode fazer muita coisa pelas pessoas que sofrem. Então, a nossa reflexão tem que ser aquele de perceber que, apesar das dificuldades que a gente está passando, eu sou capaz de ajudar. Eu posso distribuir farmel, posso conversar com uma mulher na fila, e eu vou vendo a dor dos outros. E existe um mecanismo na lei de causa e efeito muito interessante, que é o seguinte. Nós temos as nossas relações com o mundo espiritual. Quando eu vou entrando em depressão, eu vou fechando esses canais. Eu vou tapando a minha mediunidade. Eu vou impedindo que os bons espíritos tenham acesso a mim. Eu vou fechando essa conexão e vou abrindo só para os obsessores. O meu canal da mediunidade vai fazendo uma conexão ótima com o obsessor e vai fechando a conexão com os bons espíritos. Você vai ficando cada vez mais conectada com os obsessores e cada vez menos ligada com os mentores. Vai perdendo o dom de perceber a presença dos mentores. O resultado disso é a perda da fé e a sensação do abandono, que reforça a depressão. Como que a gente sai desse quadro? Através do próximo. Quando ela dá um farnel para alguém, uma cesta básica para alguém, quando ela faz alguma coisa e o coração dessa pessoa se comove, não é fazer automaticamente, toma, isso não resolve. Mas é quando esse que está depressivo, ele se identifica com aquele que ele está assistindo, e ele se comove com a dor do outro, ele faz um movimento interior de sentimento.
E esse movimento interior de sentimento quebra a vinculação com o obsessor e abre a conexão com os bons espíritos. E aí você volta a sentir a presença de Deus. Então, é através desse mecanismo de você se sentir útil na vida das pessoas que você se liberta do processo depressivo. Você está preso num processo depressivo, como é que eu saio? Através de fazer alguma coisa para os outros, que você vai esquecer sua própria dor. Você vai parar de se preocupar só consigo e vai começar a cuidar das pessoas. E ao cuidar do outro, o movimento de amor que acontece em você liga você com o mundo espiritual, abre as comportas do bem e você sente a presença do mentor, sente a proteção de Deus e a fé se robustece e você se liberta da depressão. Eu poderia usar 1000 frases para tentar explicar isso, mas eu vou usar uma frase de Kardec. Quando estamos na depressão, nós estamos presos, nós precisamos nos libertar disso. E como é que a gente se liberta? Como é que a gente se salva? Diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Então a maneira de nós nos salvarmos do processo depressivo é através do próximo. Você faz a caridade, você ocupa a sua mente, enche o seu vazio existencial, você preenche esse vazio, preenche o vazio existencial. Quando você preenche o vazio existencial, automaticamente a vida fica toda colorida. Por quê? Porque você sente que sua vida tem um propósito. Mas se você deixar o ser humaninho dentro do quarto trancado o dia inteiro, você não vai conseguir com que ele ache um propósito para a sua vida. Ele vai cada vez mais ter a convicção de que ele é inútil para o mundo e para si mesmo. Então a solução para esse mecanismo dos adolescentes é dar um propósito. Não precisa ser um trabalho feito só pelos adultos. Pode ser o próprio grupo adolescente, para eles se sentirem mais à vontade. Bom trabalho. Vamos arborizar a cidade? Vamos conseguir muda, fazer saquinho e cavar buraco, botar as mudas para que a cidade fique mais fresca? Vamos nós fazer um trabalho de recolhimento de saco no parque para limpar a cidade? Bota esse pessoal para fazer trabalho de cidadania, não é preciso trabalho religioso. Desperta a cidadania desses meninos, eles não querem tanto colaborar com o planeta, bota para colaborar com o mundo. Juntos, adolescentes criam uma espécie de um grêmio, uma associação, um grupo de trabalho, que nem precisa ser religioso, e bota esses meninos para se sentirem úteis. Tira os adultos de perto, que eles não se sentem à vontade, e deixa o povo trabalhar, deixa eles fazerem. Porque é isso que está faltando. Eles sentirem que eles são importantes no cenário em que eles se encontram. Tá vendo, filho? Nossa geração isolou muito. Nossa geração isolou muito os adolescentes. Só para você perceber o que eu estou dizendo. Quando nós éramos crianças, quem comprava o pão na sua casa, Illinois? Eram os adultos ou as crianças? As crianças, eu comprava. Isso. Você se tornou adulta. Quem compra o pão da sua casa, os adultos ou as crianças? Eu, adulta. Agora você continua comprando pão. Você continua comprando pão. A nossa geração tirou dos adolescentes e das crianças as responsabilidades. Está aí o resultado. Nós temos que fazer a nossa prece. Nós temos apenas 4 minutos. Sim. Gente, está faltando perguntas, mas de hoje é um mês. Ele vem novamente no dia 16/10. Vou guardar as perguntas, viu? Viu, amigo querido? Vou guardar as perguntas e faça a prece. Tá bom. Vamos viajar agora, gente. Com José Larra. Gratidão. Senhor das nossas almas e dos nossos destinos, que é cheio de misericórdia e de amor com as nossas almas. Desce as tuas bênçãos do mais alto em favor de todos nós que, de certa maneira, perdemos a capacidade de sentir o teu amor a nos envolver. Estamos vazios, sozinhos e angustiados. E descobrimos que a felicidade do mundo é incapaz de nos fazer felizes. Não conseguimos mais, Senhor, afinar as nossas almas com um propósito superior.
E por conta disso, estamos amargando o doloroso processo da depressão. Não deixa que essa doença se instale mais dentro das nossas almas. Mas me ajuda, Senhor, a libertar meu coração sofrido de todas essas experiências. Eu sei que eu tenho falhado por não ter buscado a Ti outras vezes. Mas eu recorro ao Teu coração nesse momento, para que Tu protejas não somente a mim, mas ao meu lar. Para que Tu derrames as Tuas bênçãos sobre a minha casa. E socorras também, Senhor, as companhias espirituais que estão vinculadas a mim pelo meu processo de sofrimento. Deixa que os espíritos benfazejos possam adentrar o meu lar nesse momento, recolhendo as entidades espirituais felizes, tristes, deprimidas, que se sentiram atraídas pelo meu próprio estágio. Não deixa, Senhor da vida, que as bênçãos que Tu reservas aos corações que Te servem não alcancem mais a minha alma. Mas dá, não somente a mim, mas a todos os meus familiares, a serenidade que está nos faltando, para que a harmonia retorne para a minha casa. Abençoa, sim, cada cômodo do lugar onde vivo, e particularmente o quarto em que eu me encontro. Faz luz, Senhor. Acende a Tua luz espiritual no quarto em que vivo, afugentando, de certa forma, os companheiros espirituais que não gostam da luz. Faz com que os nossos espíritos benfeitores possam estar a postos para recolher esses companheiros que precisam de Ti, Senhor, tanto quanto eu. Que eles possam ser envolvidos e que as Tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas nos permitam ser úteis, despertando os nossos corações para os propósitos superiores da existência. Não deixa com que esqueçamos que reencarnamos para vencer espiritualmente, que reencarnamos para poder superar as nossas limitações. E faze dessa maneira com que as nossas almas consigam se libertar do marasmo em que se encontram e assim marcharmos resolutos na direção da felicidade que Tu reservas a todos nós. Esteja já, Senhor, de todas as coisas, comigo, com minha família e com todas as demais famílias da terra. Deita as Tuas bênçãos sobre todos os lares, aonde alguém depressivo está, aonde alguém sofre do processo depressivo, e faz com que as bênçãos do mais alto, derramada pelos espíritos que querem o bem da humanidade, consigam ter acesso nesse período tão tormentoso de transição planetária. Que as nossas almas, preenchidas pela certeza de que Tu nos amas, dê a cada um de nós a paz que nós precisamos para que tenhamos uma noite tranquila e acendamos em nós o propósito superior de voltarmos às nossas existências para termos a liberdade espiritual que podemos ter. Dá-nos assim essa compreensão, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Guarda os nossos corações na Tua paz e protege a humanidade que tanto sofre, voltando a preencher as nossas vidas com a Tua presença divina. Derrama as Tuas bênçãos assim sobre toda a humanidade e nos guarda na Tua paz.